Chegamos à terceira década do século XXI e o que era ficção científica há poucos anos tornou-se realidade nas cidades e no campo. Apesar de não estar acessível a todos, a tecnologia já leva a agropecuária cada vez mais próxima ao seu limite. Mas esta palavra não existe para inovação. Além de consolidar a quarta revolução agrícola, o ser humano já vislumbra um novo conjunto de técnicas que apontam para o próximo salto no horizonte da história. Provavelmente nem eu ou você veremos todas elas aplicadas no cotidiano. Inclusive podem parecer futuristas demais e talvez até absurdas. Absurdas? Quem imaginaria há 40 anos ter boa parte de nossa vida profissional, social e da própria fazenda dentro de um celular como esse? Se fôssemos fechados à evolução, não chegaríamos ao que já se faz atualmente em termos de produtividade, eficiência e resultados. É um fato, a tecnologia permitiu muito mais gente na Terra, inclusive nós mesmos, parentes ou amigos. Isso faz o avanço tecnológico continuar indispensável. Por isso perguntamos, como será o agro do futuro? A quarta revolução do agro já está entre nós. E será tão ou mais impactante do que as três anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos. A semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. O próximo estágio da evolução do agro é consolidar as tecnologias já disponíveis no Agro 4.0, levá-las ao máximo potencial será o Agro 5.0. Vale a pena imaginar esta nova realidade que sim, a maioria de nós vai testemunhar. Será o estado da arte do que há de mais avançado, integrado e em tempo real. Está ali na esquina a fazenda que conciliará softwares inteligentes, maquinários autônomos, genética de ponta, biotecnologia e mais recursos que já mostramos aqui. Todas estas tecnologias já operam separadamente, com pouca integração entre si e, portanto, aquém de suas capacidades em milhares de propriedades. Mas antes deste admirável mundo novo, é preciso superar desafios como a conectividade, o acesso à capacitação e até mesmo de crédito para inovação. Para se ter ideia, apenas 10% da área rural tem 4G. Só 21% dos produtores têm pelo menos nível médio completo e a burocracia impede financiar a adoção tecnológica. Se quanto mais propriedades tecnológicas, melhor, outros tantos produtores ficarão à margem, talvez ainda com técnicas arcaicas do Agro 2.0 ou separadas do 3.0. Sempre foi assim. Caravana da evolução não espera ninguém. A fazenda conceito do século XXI tem nome: Ghost Farm ou Fazendas Fantasma. Não se trata de assombração, mas sim operação quase sem interferência humana. Já é plenamente possível, como em fábricas modernas, que as atividades do campo sejam completamente realizadas de maneira autônoma e automática. Duvida?
Antes da porteira, caminhões autônomos já podem levar os insumos. Dentro da fazenda, sistemas automáticos os levam para os estoques. A partir daí, sensores e inteligência artificial avaliam cada metro quadrado da lavoura e animal individualmente, segundo a segundo, em centenas de indicadores. Logo, determina-se quando e quanto robôs devem usar sementes, rações, fertilizantes, medicamentos e defensivos nas lavouras e rebanhos. Enfim, o trio sensores, softwares e máquina dará conta desde a semeadura à colheita, do manejo ao abate, como uma fábrica agropecuária. Vai além disso, e não somos nós que estamos falando. Doutora Silvia, explica pra gente como funcionaria uma fazenda Ghost Farm. Uma fazenda Ghost Farm, a ideia é que seja uma fazenda que ela seja totalmente operada sem intervenção humana, né? Então vamos imaginar que a gente, desde a semente lá que você vai plantar, né, ela pode ser plantada através de uma semeadeira automatizada, e na própria semente você tem sensores que já captam todas as informações daquela semente e ela manda essas informações tanto para um computador, onde um agrônomo, um produtor vai estar operando, como também o agrônomo, né, o consultor lá que está acompanhando, né, todo do plantio à colheita. Então, ela vai mostrando informações que está precisando de mais água, ela automaticamente dispara, por exemplo, uma irrigação automatizada, uma irrigação de precisão naquele talhão, onde que está precisando daquela irrigação. E daí você faz algo que economiza água, né, porque você vai estar fazendo naquele espaço. Aí ela dispara outras informações e você vai acompanhando até a colheita. Na colheita, por exemplo, a colheitadeira automatizada vai estimar a produtividade por talhão. Então, você já vai poder planejar melhor seu processo de armazenamento, distribuição e logística, né? Anteriormente também, se ela está precisando de insumos, ela já contacta, manda uma mensagem para o fornecedor de insumos, que já encaminha, já pode ser aplicado usando, por exemplo, um drone, né, fazer uma pulverização. Não teria pessoas no campo, tudo é operado, né, via computador pelo agrônomo produtor rural, da pré-produção lá, desde comprar os insumos, as sementes, tal, até armazenamento, distribuição e comercialização. Mas nós temos que entender que essa tendência ela pode demorar 10 anos, pode demorar mais, 20 anos, isso depende muito de como vão evoluir as pesquisas na área e também quanto de investimento vai ter de pesquisas também nessa área no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente está passando por um momento de transição, tá? O momento que a gente está, que a gente fala da agricultura 4.0, é onde nós estamos recebendo, organizando os dados. Então, como eu dei exemplo, hoje a gente recebe dados, né, de sensores, a gente recebe dados de estações agrometeorológicas, de imagens de satélite, drones capturando imagens. Isso cada vez mais vai gerando dado. Então, na fase que a gente está hoje, a gente precisa primeiro saber como a gente vai integrar esses dados, como a gente vai conectar máquina a máquina, como que a gente vai conectar esses dados heterogêneos, transformar isso em informação e conhecimento. Aí entra outro conceito de inteligência artificial, que é como a gente infere informação e conhecimento a partir dos dados, né? Que é um passo anterior para a gente conseguir chegar numa Ghost Farm, né? Que é uma fazenda mais totalmente independente, totalmente autônoma, né? Então, nós estamos nessa fase de transição e da convergência disso tudo, né? Da nano, da biotecnologia, da tecnologia, da informação, agricultura de precisão e robótica. Então, a tecnologia ela vem para agregar valor em todo o processo produtivo e principalmente para ajudar as pessoas, ajudar o consumidor, ajudar o produtor rural para que ele melhore os seus modelos de negócio, produza mais e com sustentabilidade. Uma das principais consequências desta evolução é a aproximação entre campo e cidade. Afinal, é natural que consumidores queiram saber como os alimentos são feitos. Trata-se de uma grande oportunidade. Demonstrar as boas práticas vai trazer clientes, valorizar produtos e também silenciar o discurso de quem vai contra o agro. Sem falar, é claro, em garantir a sanidade das pessoas, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade econômica e social dos empreendimentos rurais. A rastreabilidade já existe faz tempo, mas no contexto de um agro 5.0, outro elemento pode surgir dentro das fazendas, o próprio consumidor. Como assim? Blockchain em tempo real? Carlos, explica pra gente, por favor, em que estágio já está o blockchain na cadeia de alimentos? O blockchain, né, já tem aí um bom tempo no mercado que está atuando nessa cadeia de alimentos, né?
A gente já tem projetos que começaram já em 2016, nos primeiros pilotos, para começar a rastrear alimentos, né? Hoje a gente já tem algumas redes no mundo, a principal que a gente tem é a IBM Food Trust. Então essa rede visa rastrear produtos alimentares, né? Desde o cultivo, desde o produtor, até a gôndola do supermercado, né? Essa rede hoje já conta aí com mais de 40 empresas no mundo todo e os seus produtores associados. Então a gente tem centenas de produtores que são associados a essas grandes cadeias, essas grandes redes de distribuição, né? E essa plataforma hoje, essa rede já está rastreando aí milhões de produtos, visando aí tanto eu ter a garantia de origem, saber de onde vem esse produto, se de fato esse produto vem daquela região, daquele tipo de produção, daquele produtor, certificações dos produtos também, né, como exemplo, certificação de orgânico, como também a questão da segurança em toda a cadeia, né, em todo o transporte. O consumidor vai poder acompanhar em tempo real, vendo o que está sendo feito? Você acha isso possível? Com certeza. Hoje a gente já tem isso, já tem alguns participantes dessa rede que você já consegue, na gôndola do supermercado, escanear um QR Code, né, aquele códigozinho lá, parece código de barra, na embalagem, e saber de qual fazenda veio aquele produto. Tem videozinhos da fazenda que mostram como é a produção. Hoje essa representação, esses vídeos ainda não é tempo real, porque né, não teve ainda uma necessidade muito grande disso, e ainda falta um pouquinho de tecnologia de acesso em alguns pontos para isso ser viável, né? Mas é simples a gente pensar nessa evolução. De eu poder, se eu quiser, e aí se eu quiser os dois lados, né? Eu como consumidor quiser essa informação, e portanto aí os produtores quiserem disponibilizar isso, mas se o produtor quiser, por exemplo, olha aqui, a minha plantação, veja como é que eu cuido do meu gado, veja como é que eu cuido da minha plantação, eu posso botar uma câmera web lá, ou posso ter um drone sobrevoando a minha plantação e transmitir essa imagem ao vivo, e aí você na gôndola do supermercado pode conseguir acessar a imagem ao vivo de como é a produção, como é o plantio, ou que dia que isso chegou na fábrica, ver imagens da fábrica, né, da unidade de beneficiamento, assim por diante. Você pode estar pensando, ok, muito interessante, mas onde entro nisso tudo se nem internet tenho na fazenda? Realmente, sem conectividade, nada disso está acessível, seja para ganho de produtividade na fazenda, como para conquistar a cidade. Mas isso deve mudar e rápido. Operadoras, empresas, governo, agtechs e cooperativas descobriram que levar sinal ao campo dá lucro e vão ampliar em milhões de hectares a cobertura. Hoje, cerca de 40 milhões de hectares e 28% das propriedades já têm sinal. Se apenas mantivermos o ritmo nos próximos 10 anos, vamos multiplicar estes números. Não acredita? Fazendas de teste já têm até mesmo 5G, que nem chegou às cidades. Cairo, conta pra gente como é que foi no dia da inauguração aí da conexão 5G na sua fazenda. Nós tivemos aqui uma turma interessante, governador, prefeito, as autoridades aqui local, estava tudo aqui conosco. Falando da 5G, é uma tecnologia que chegou aqui no campo, eu conheci ela como experimental na minha fazenda, utilizando o drone, utilizando um robô. No caso do robô, ele é uma máquina que eles propõem dele andar dentro da lavoura, e ele tem uma visão 360 graus, né? Então você vê todo lado com um óculos, né, no rosto, e que você localiza desde de pragas como também ervas para você tomar decisões, né, logo em seguida, com mais precisão também. Quando você fala no drone, o drone também foi interessante também na questão de localização de erva daninha, mapear toda a área, para você utilizar isso em agricultura de precisão, com um jato dirigido, saber a praga que você tem, você já tomar decisões como em relação à compra de herbicida, mas é algo que está iniciando agora, sabe? Mas vai ter um futuro aí que vai trazer muito benefício ao produtor. O que você imagina que você pode implantar aí para curto prazo, médio prazo? A expectativa da gente é que essa tecnologia venha trazer para nós, eu diria assim, com máquinas com tecnologia também, que vão agregar uma a outra, que aí vai trazer o benefício no produtor, em termos, por exemplo, de economia de herbicida, de inseticida. Eu tenho informações na mão precisa, que praga que eu tenho, que inseto que tem na lavoura, que erva que você tem, para você direcionar o produto e utilizar com um volume pequeno, que você vai aplicar só onde precisa. Então isso vai ser uma economia muito grande no bolso do produtor e vai ser excelente também em relação ao meio ambiente. Você está usando menos agrotóxico e eu acho que vai agregar muito. E eu acho que também tem muito outras portas que vai surgir também, nós nem imagina, eu acho.
Não, os empregos não vão desaparecer, mas serão substituídos por profissões mais qualificadas. A lida virtual terá peões digitais, gestores guiados por dados e agricultores atentos a consumidores conectados. Trabalhos braçais serão progressivamente substituídos por trabalhos de inteligência, estratégia e criatividade. E vem muito mais por aí. Em centros de pesquisa e agtechs, os próximos passos estão sendo gestados. Cientistas já desenvolvem sementes inteligentes, pife a partir de células e lavouras em Marte. E nós falamos com eles. É no próximo bloco, não sai daí! A humanidade sempre superou seus maiores desafios por meio de uma grande aliada, a ciência, e ela nunca andou tão rápido quanto atualmente. O volume sem paralelo de troca de informações, o acesso disseminado às tecnologias e uma leitura pragmática do mundo são os combustíveis para isso. Segundo especialistas, teremos mais descobertas nas próximas décadas do que nos últimos 5.500 anos, desde a invenção da escrita até o surgimento dos computadores. A ciência está acima de opiniões, pois pode demonstrar e repetir seus resultados de maneira previsível. Claro, ela não explica tudo como a nossa fé, mas isso é outra seara. No caso do agro, o método científico soma saberes da biologia, informática, robótica, química e genética para novas soluções ainda melhores para a humanidade. Não há muita opção. Produzimos mais e melhor, ou nossos descendentes e o planeta terão consequências. A boa notícia é que com a ciência sabemos como seguir. Por exemplo, fala-se em superfotossíntese, nanodefensivo, robôs autônomos e mesmo plantas inteligentes por fenotipagem. Descobrimos isso lá nos Estados Unidos. Doutora Sankaran, como é que é essa técnica de fenotipagem de plantas? O que acontece é que os estudos sobre plantas vêm com novos métodos genéticos. Eles realizam o cruzamento de machos e fêmeas para produzir progênies e existem milhares destes novos sequenciamentos genéticos. A fenotipagem é um processo para avaliar estes progênies ou genótipos. Este é o processo que chamamos de fenotipagem. Um bom exemplo é se você tem uma espécie nos Estados Unidos e no Brasil. Ela é exatamente igual geneticamente, mas vão se comportar de maneira diferente por conta de sua interação com o ambiente. Por isso, a fenotipagem é muito importante, porque é uma função da interação entre o genótipo e o ambiente. E como é que você imagina o desenvolvimento disso para o futuro? Então, a fenômica, ou os atributos da fenotipagem, deve usar outras tecnologias, não apenas esta tecnologia, mas também avanços em métodos analíticos, como o aprendizado de máquina e inteligência artificial. Isso chegou há apenas 15 anos. Então, eu diria que ainda estamos na infância ou em fases muito preliminares. É necessário haver muitos outros desenvolvimentos nestas tecnologias. Apenas para imaginar e pensar sobre o futuro, eu diria que haverá muitos recursos de internet das coisas e sensores, muitos deles nos campos com tudo completamente automatizado. Haverá muita tecnologia embarcada de inteligência artificial e aprendizado de máquinas nas lavouras e processamento de dados e análises que vão ser diretamente entregues para os cientistas, produtores ou fazendeiros. O que eu penso é que o mundo está avançando, especialmente porque temos agora todo o setor público e privado trabalhando juntos. Das plantas, vamos para a inovação mais disruptiva quando falamos sobre proteína animal, a carne de laboratório. Sim, o tema é polêmico e chama cada vez mais atenção. A proposta é dispensar animais para produzir carne bovina, de aves, suínos, peixes e até crustáceos a partir de células em reatores. Alguns países aprovaram, como Singapura. Outros, como a França, proíbem. Conte comigo para que carne seja natural, nunca de laboratórios, disse o ministro Galo. Debates à parte, especialistas apontam que as alternativas à pecuária convencional, como também os plant-based, serão um nicho por muitos anos.
Os bons bifes ou churrascos, como conhecemos, seguirão e em crescimento. Em todo caso, fechar os olhos para a realidade nunca é bom, até porque eles estão chegando lá de Israel. Sr. Gary, como é que funciona a produção de carne a partir de células? Nosso objetivo é criar a tecnologia da qual coletamos um tecido de célula de um animal saudável. Uma vaca para cultivá-lo sob condições controladas em um laboratório. Uma vez que o tecido vai crescendo, colocamos ele em bioreatores. Finalmente, temos estas células em prateleiras e as desenvolvemos até se tornarem um pequeno bife em 3 ou 4 semanas. Queremos ser uma extensão do mercado de carne, uma extensão ao negócio principal das empresas de proteína animal, e assim trazer outras alternativas para os consumidores poderem escolher produtos cárneos seguros, saudáveis, saborosos e acessíveis. E vocês já estão chegando no Brasil, é isso mesmo? Sim. Acreditamos haver encontrado o melhor parceiro para a Lap Farms, uma empresa com marca líder em processamento de carnes, que visitou Israel há alguns anos, antes do coronavírus. E nos últimos 9 meses, pudemos desenvolver um relacionamento muito positivo. Se estas inovações no mundo das plantas e das carnes já são fora da caixa, quer uma novidade de outro mundo? Pois este episódio quis mesmo ir além e achamos. Um grupo de pesquisadores da China, França e Holanda já estuda como cultivar batatas em Marte. Não é brincadeira. E por incrível que pareça, não seria muito diferente dos ambientes controlados e hidroponia que já temos por aqui. Mas vamos ouvir um deles? Senhorita Xiwen, quais são os principais desafios para produzir alimentos em Marte? Por muito tempo, todos os corpos na Terra se desenvolveram com a nossa gravidade, pressão atmosférica e níveis de raios ultravioleta. Mas Marte é muito diferente. Marte tem um ambiente desolado, desértico, com níveis realmente muito altos de radiação ultravioleta. Uma atmosfera com mais de 95% de dióxido de carbono. Tudo isso faz o ambiente se tornar totalmente impossível para os seres humanos até mesmo respirar. Além disso, Marte é realmente muito mais fria que a Terra, vocês podem imaginar. Em todo caso, Marte não é totalmente sem recursos, que estão armazenados na forma de gelo que foram descobertos no subsolo. Temos muito poucos dados sobre como as plantas poderiam se desenvolver em Marte. Não seria fácil. E pelo que vocês já estudaram, quais são as técnicas viáveis para fazer isso? O próximo passo é que estamos tentando descobrir. Se utilizarmos tecnologias específicas, eu diria 2, que são estufas hidropônicas e biológica sintética. O uso de estufas hidropônicas e sistemas de ambientes controlados é muito promissor porque eles podem ser desenhados para usar menos água e produzir bons resultados com maior tolerância ao frio. Isso faz parte da arquitetura do nosso plano. O segundo tema é a biológica sintética, que é um campo de pesquisa com um desenvolvimento muito rápido, que se combina com princípios de engenharia genética, ciências da computação e outras para impactar e introduzir funções em novos organismos. Durante milhares de anos, o ser humano pereceu por desconhecer a natureza e os mecanismos da vida. Mas isso é cada vez menos frequente. Ciência, tecnologia e inovação tornaram possível nossa era de fartura e a própria existência de 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. Contudo, temos desafios crescentes, menos recursos naturais e cada vez mais gente chegará à vida. Que sejam bem-vindos e novas descobertas também lhes garantam fartura e as boas condições que nós tivemos. Assim, nem precisaríamos ir até Marte, né? Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital.
Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap.